Isso não tem nada a ver com racismo, cor da pele, etnia, se eu sou branco, negro, eslavo, amarelo, índio, não importa. O que importa é que esse sangue, ele precisa te tornar mais alvo que a neve, limpo. Mas limpo de quê? Não é que o branco vai deixar de ser branco, não é que o preto vai deixar de ser preto. É que quando preto ou quando branco, as características não mudam. Eu sou negro, vou continuar negro, mas limpo pelo sangue de Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Vamos hoje tentar abrir aqui o diálogo para falar de uma semana bem turbulenta com relação a alguns aspectos que as narrativas constroem e que na verdade nada tem a ver com a inerrância da palavra de Deus. E a gente precisa entender que a Bíblia ela é cheia de leituras figuradas, né? E o próprio escritor ele vai usar figuras de linguagem para endossar aquilo que ele está falando, para chamar a atenção, para provocar um estado de alerta. E dentro dessas figuras de linguagem, essa doxologia que a gente entende de alvo mais que a neve, não é um paradoxo. É simplesmente uma força de expressão para tentar dizer que a neve que os nossos olhos vê, que você vê, não é tão branca quanto a purificação do sangue de Jesus. E quando nós falamos de purificação, e eu quero agora abrir o diálogo e já levar essa ideia, para um inário. A primeira coisa que eu quero tirar desse diálogo é o inário. Primeiro, um inário que foi construído por um homem. Não quero entrar no mérito da questão de quem fez, de quem não fez. Mas nós não podemos sacralizar o profano e profanar o sacro. E muitas das vezes nós estamos fazendo de um inário uma Bíblia em particular, ou particularizando o inário, ou até idolatrando ele, querendo fazer de um hino uma doutrina, uma dialética, ou quem sabe usar esse hino até como fundamentação de hermenêutica bíblica, e não é essa a questão. Então, esse pedir emprestado da Bíblia para colocar num hino, até aí tudo bem. Agora, trazer algo que é bíblico por uma questão sociológica, filosófica, racial e até, por que não dizer, preconceituosa. Eu não quero usar aqui o termo racismo, porque eu não vou diminuir a palavra de Deus a tal ponto. Eu quero só iniciar com um texto bíblico para a gente entender essa questão da purificação de uma forma muito mais profunda do que algumas mentalidades ou ideologias que se quer trazer para um debate bíblico. Por exemplo, quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 12, no versículo 12, e quando a gente trata de Páscoa, nós estamos tratando de purificação. E purificação aí é graça, é misericórdia, é redenção, é vontade volitiva de Deus de não fazer aquilo que ele poderia fazer e decidiu não fazer. Por exemplo, versículo 12 do capítulo de Êxodo está escrito assim: pois eu passarei nesta noite pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e farei juízos em todos os deuses, e detalhe, deuses com D minúsculo, todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. Então a palavra passarei aqui
Ela poderia até traduzir através, por conta, por meio. Então o Senhor pessoalmente, ele não passou pela terra do Egito para ferir os seus. Ele antes manda escolher um cordeiro perfeito, sem mácula. Não esquarteja esse cordeiro. Até para alimentar esse cordeiro, Deus deu todas as diretrizes. A única coisa que Deus se preocupou para o seu povo é: pega o sangue desse cordeiro, coloca nos umbrais das suas portas, que quando eu passar, eu pouparei as casas que tiver essa marca deste sangue. E a Páscoa aí é morte. E Deus passou. E onde tinha esse sangue nos umbral das portas, ele, na sua vontade volitiva, disse: não passarei, eu ultrapassarei através de, por cima dessa casa, o meu juízo, a minha ira. Eu não ferirei, apenas os deuses do Egito e todas aquelas casas que eu não autorizei ou não orientei para que colocasse o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Eu estou vendo aqui que Deus está se reportando a Cristo. Isso aqui é mais alvo do que a neve. Isso aqui é muito mais claro do que a neve. Então aí, esse alvo mais que a neve é purificar. E a neve é uma leitura figurada. Porque quando eu pego, por exemplo, uma lavadeira antigamente, sabe o que a lavadeira fazia para limpar a roupa? Ela batia essa roupa na pedra para soltar as impurezas. Mas vamos abrir aqui uma aspa. Digamos que essa roupa ela fosse branca e tivesse toda suja, com algumas impurezas, graxas, lama, gordura, e o ato de bater provoca uma dissolução natural de vibração, e as partículas e as fibras do tecido junto ao sabão, e naquele tempo não tinha muito sabão, né? Se é que tinha sabão, vai tirando essas impurezas, elas vão soltando pelo impacto da pedra, essas fibras automaticamente vai se desprendendo daquela impureza. Mas se a roupa já era branca, ela vai continuar branca. O que sai é a impureza que está na roupa. Mas agora vamos mudar a cor da roupa para uma cor preta. Você percebe que quando uma roupa é branca e ela está impura, ela fica com manchas escuras? Você percebe que ao contrário, quando uma roupa é preta, um tecido é preto e ele está sujo, a sujeira fica mais clara do que o preto? Você percebe que há um contraste de impureza que nada tem a ver com a cor? O branco fica manchado pela impureza e fica escuro. O preto fica manchado pela impureza e fica claro, meio cinzentado, meio amarronzado. O preto vai destacar a impureza de forma mais clara do que o fundo preto. O branco vai destacar a impureza de forma mais escura do que o fundo preto. É, sim, uma proporção contrária. Mas a cor do tecido não muda. O que muda é a impureza que vai para o tecido. O que é branco vai ficar mais escuro para que o olho humano consiga perceber quando aquela impureza escura sair do tecido, quando a lavadeira está batendo com ele na pedra. Quando você pega um tecido branco e coloca de molho na água sanitária, você não está mudando a cor do tecido, você está tirando a impureza do tecido e vai voltar a ficar claro. Porque aquela impureza escura sai toda. Agora vamos colocar uma roupa de cor preta, cheia de graxas. Aquela roupa ela vai estar cheia de manchas, meio amarelada, meio embranquiçada. Quando você coloca, que não pode nem colocar na água sanitária, porque vai ferir a fibra daquele tecido e vai ficar branco. Tem que botar numa solução que não fere o tecido preto, mas que solte a impureza. Por aí a gente já começa a entender, já que a questão é figura de linguagem, que o alvo mais que a neve nada tem a ver com cor. Tem a ver com a impureza que está sendo limpa ou retirada. E o sangue de Jesus
ele é o aditivo que vai tirar a impureza do ser humano, independente da cor da sua pele. Então não dá para colocar um debate de racismo ou de uma militância racial por uma pura e simples questão de cor da pele, quando na verdade nós estamos falando de um propósito divino para todo ser humano, independente de raça, tribos, línguas ou nações. João 3,16, ele é universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aí uma tendência perigosa a desviar o foco bíblico do alvo mais que a neve para uma perigosa heresia de uma militância ou tentar trazer para a Bíblia uma doxologia socialista militante que nada tem a ver com a ideia central de purificação, de limpeza pelo sangue de Jesus. Eu sou negro, mas o sangue de Jesus que me purificou só tirou as impurezas do meu ser. A minha cor continuou a mesma. Mas se eu fosse branco, ou se tivesse um branco aqui falando com vocês, o processo seria o mesmo. O processo seria o mesmo. Tiraria as impurezas, independente da cor da minha pele. Então esse alvo mais que a neve é uma figura de linguagem para forçar a interpretação, para forçar você a entender que, embora seja vermelho o sangue de Jesus, ele se torna muito mais alvo do que a neve, ou seja, muito mais claro, mais limpo. A purificação que ele faz no ser humano torna esse ser humano muito mais claro, muito mais transparente, muito mais vivo na sua visão ótica do que a neve. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa bem interessante sobre a neve, que talvez nesse diálogo não foi nem pensado. Você sabia que se você ficar muito tempo no Polo Ártico, aonde você só vê neve, aonde você só vê o branco, você fica cego? A retina dos olhos do ser humano, ela não foi criada por Deus para você ficar num ambiente em que você só vê um quadro branco. A neve, ou um polo sul ou polo norte, onde há gelo constante, branco constante, se você ficar ali por um momento de tempo muito longo, a sua retina dos olhos vai morrer e você vai ficar cego. Olha que coisa interessante, que em narrativas os argumentos vão caindo por terra. Pensa que se você estiver lá na neve, no gelo, durante muito tempo, você vai perder a sua visão e não vai conseguir nem enxergar. Pesquisa na internet para você ver o que sofre a retina dos olhos quando você fica olhando constantemente para um fundo branco. Você vai ficar cego. Não vai nem perceber o que é impureza, o que é pureza. Então, essa questão de purificação de alvo mais que a neve não tem nada a ver com cor, nem da pele, nem de um tecido que está sendo limpo, e muito menos da neve propriamente dita. Agora, quando nós trazemos isso para uma questão intelectual ou filosófica, eu quero salientar o seguinte: a teologia explica todas as filosofias, mas nenhuma filosofia explica a teologia. E a teologia não precisa que ninguém explique ela. A teologia não precisa de um professor, ela já tem o seu próprio redator, editor e pedagogo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até porque a questão de Espírito Santo, a tradução de Espírito Santo é aio, que quer dizer pedagogo. O que acontece é que o ser humano pega um trecho de um inário e, na sua própria interpretação pessoal, quer criar uma narrativa e que distorce
a fundamentação hermenêutica e da doxologia bíblica. E doxologia quer dizer o seguinte: precisão daquilo que está escrito. Por isso que ela é inerrante. Então eu não posso fazer de um inário a minha Bíblia particular. E dessa canção eu trazer ou criar uma doutrina particular e tentar passar isso como se fosse a minha teologia particular. Não. Porque entre qualquer inário e entre a palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus, que quando fala em alvo mais que a neve, está falando de purificar o ser. Nada tem a ver com a cor da pele do ser. Eu dei o exemplo aí da roupa. Eu dei o exemplo aí do deserto, né? No gelo, porque quando você está lá no gelo, você está no deserto do gelo, que só tem branco, que você perde a sua visão. E muitas pessoas estão muito próximo do alvo, né? E tão longe da realidade. Então a neve, ela pode te cegar. Então cuidado. Alvo mais que a neve. Ou seja, mais limpo, mais claro do que a neve. Então muito cuidado, porque a neve pode cegar. Nós não precisamos discorrer para esse assunto trazendo uma questão ativista e de militância, quando na verdade Deus não está nem perto dessas ideologias, dessas ideias particulares, que nem ideia é. Quando a gente fala de ideologia, a gente está falando de coisas particulares. Porque a ideologia não constrói nada, mas a ideia constrói. E Deus teve uma ideia: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não vou aqui entrar em etnia, em antropologia, seria assunto mais para frente, mas falando especificamente dessa figura de linguagem, desse texto que está aqui, para chegar em alvo mais que a neve, né? De uma forma bem interessante, lá no Salmo, no capítulo 51, né? No versículo 7, nós temos assim, ó: me purifica com isopo e serei limpo, lava-me e serei mais branco do que a neve. Aqui está o problema da doxologia da hermenêutica. Um comentário bem interessante aqui é que a petição de purificar com isopo, que é uma planta, tá? Um arbusto com flores coloridas, a planta era tirada e ela batia com essa planta até ela chegar na sua especificação. Então esse isopo aí é uma referência de uma planta que se batia para ficar clara, para ficar limpa, para ficar solta. E aqui nós vamos ver o seguinte, que representa a dependência de Deus. Ou seja, quanto mais eu sou dependente de Deus, quanto mais eu busco a face de Deus, quanto mais eu busco uma intimidade com Deus, mais esse sangue purificador vai me limpando. E quanto mais limpo eu vou estando, mais parecido com Jesus eu vou estar. Então, mais branco que a neve é só uma figura de linguagem para fazer o ser humano entender que a purificação de Jesus nos torna tão limpo, que nós vamos ficar tão dependentes de Deus, que toda essa mazela, essa miséria humana, toda essa corrupção, essa herança adâmica, ela vai sendo limpa, ela vai sendo tirada. Então a figura de linguagem quer dizer o seguinte: pensa que você, quando chegou lá na igreja, naquele dado momento, que você saiu do seu banco e foi para frente, você estava todo imundo, coberto por um lamaçal de pecado. Você não era nem reconhecido, não dava nem para reconhecer, espiritualmente falando, o ser que estava por trás dessa lama de pecado. Como uma roupa que é branca, tem um tecido branco e está escura de lama. Você não consegue nem identificar a cor dessa roupa. Seja ela preta ou branca, a lama cobria toda a cor do tecido.
assim era você, era eu. E o sangue de Jesus, quando chegou pelo arrependimento, pelo reconhecimento meu e seu de pecador, esse sangue começou a nos limpar, tirando essa lama, essa herança adâmica, essa distorção humana, e foi limpando, e foi limpando, e foi limpando, e foi limpando. Então aquilo que não tinha forma, aquilo que cobria a cor do tecido, seja ele branco ou preto, quando a lama começou a ser tirada pelo sangue de Jesus, aí eu começo a perceber a cor daquele tecido. Tá limpo. Aí aquele tecido começou a aparecer e ter uma forma. É como eu e você. Quando chegamos diante do Senhor, nós não tínhamos forma. Nós éramos uma pessoa coberta pelo pecado. Então o sangue de Jesus que nos purifica vai limpando, vai limpando, vai limpando, e nós começamos a ter uma nova personalidade, uma nova identidade, uma nova face, um novo caráter, uma nova pessoa, e nós começamos a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então o sangue de Jesus que te purifica, que me purifica, nos torna mais parecido com o próprio Jesus. Porque eu e você, sem o sangue de Jesus, nós não temos forma. Nós vamos ser cobertos por uma lama de pecado, por tanta impureza, que alguém vai olhar para você e não vai nem saber quem você é. Por quê? Você não tem face, não tem caráter, não tem personalidade. Você não tem ética, não tem moral, porque todo esse lamaçal de pecado encobre você. Você não tem personalidade, você não é identificado como uma pessoa. E quando o sangue de Jesus te alcança, você passa a ser identificado como uma pessoa. Você passa a ficar mais alvo que a neve. Você passa a ser uma pessoa realmente perceptível, livre, mas vivendo na dependência de Deus. Isso não tem nada a ver com racismo, cor da pele, etnia, se eu sou branco, negro, eslavo, amarelo, índio, não importa. O que importa é que esse sangue, ele precisa te tornar mais alvo que a neve. Limpo. Mas limpo de quê? Não é que o branco vai deixar de ser branco. Não é que o preto vai deixar de ser preto. É que quando preto ou quando branco, as características não mudam. Eu sou negro, vou continuar negro, mas limpo pelo sangue de Jesus. Ou branco, mas limpo pelo sangue de Jesus, porque eu posso ser branco e ninguém nem enxergar minha cor de tanta lama de pecado, de tanta impureza de pecado. Eu posso ser negro, preto, mas encoberto por esse lamaçal, ninguém vai nem enxergar a cor que eu tenho por baixo desse lamaçal. Então o sangue de Jesus vai revelando quem nós somos, não pela cor, mas quem nós somos. Essa ideia do tecido que eu estou trazendo aqui, para a gente entender o que a palavra de Deus está querendo realmente dizer. O branco pode não ser branco, coberto por uma lama espessa, escura. E o preto também, coberto por uma lama preta, espessa, escura. Então, tanto branco quanto preto, em termos de tecido, vão estar encobertos por uma lama da mesma cor, espessa. E a água da palavra, junto com o sangue de Jesus, limpa esse tecido e torna ele o que ele é. Limpa essa parte e torna ela o que ela é. Eu espero que com essa apresentação aqui, a gente vai discorrer depois do mesmo assunto, já deu para você abrir a sua mente que nós estamos falando aqui de purificação, de limpeza, limpeza da alma e limpeza também da carne, não de cor da pele. Deus não pode controlar a sua própria natureza. Se eu sou negro, por vontade volitiva de Deus. Se você é branco, é por vontade volitiva de Deus. Se você é eslavo, amarelo, não importa. Índio, não importa. É por vontade volitiva de Deus. Ele quis assim. E nada vai mudar isso. Nós agradecemos. Não esqueça
de dar a sua curtida, o seu like, inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui sendo o mais imparcial e racional possível. Estamos só abrindo diálogo. Valorize o teu ser independente da cor da pele. Porque o sangue de Jesus é que te purifica, que te limpa. Não é uma cor da pele ou a roupa que você veste, o hino que você canta, o livro que você lê. O que realmente te purifica é a palavra de Deus. Ela te torna alvo mais que a neve.